Boa noite, irmãos queridos. Boa noite, irmão Fabiano, irmão Robson, irmão Rogério Buzzi. Estamos aqui mais uma vez reunidos para transmitir mais um estudo através da rede mundial de computadores do provedor YouTube. Vamos lá. Os irmãos já estão na sala lá. Boa noite, irmãos. Vamos começar do começo. A Etelânia já está lá desde o começo, a Sueli Gutierrez, o Giovanni Abdon, Maia Carmen, Giovanni Abdon de novo, eu entrei, de frente, Sueli Gutierrez, Mário Fernando, boa noite, irmão, seja bem-vindo, fica com Deus, Robson Lira, Fabiano Gomes, Sueli Gutierrez, a Tereza Cristina está com a gente aí também, creio que a Elaine também está conosco, o Rogério também digitou alguma coisa aí. Boa noite a todos. Com imenso prazer que estamos também com a nossa querida irmã da cidade do Cabo de Santo Agostinho, que fica exatamente nessa região. Eu vou até compartilhar com os irmãos aqui para a gente poder olhar direitinho isso. A Etelânia vai transmitir, já está transmitindo da sua rádio, retransmitindo através da sua rádio esse Hangout de hoje. Ela está aqui nesta região do Brasil, olha, na ponta do Nordeste, e está na cidade de Cabo de Agostinho e vai transmitir para toda a região o Hangout lá. É espetacular, é coisa de Deus isso. Agradeço imensamente a posição da Etelânia de colocar a transmissão do Hangout lá. Nós vamos alcançar com certeza, seguramente, pessoas que Deus preparou para ouvir esse estudo. Com certeza é o operar do nosso querido Pai para que nós pudéssemos transmitir esse estudo através da rádio dela. É espetacular isso aí. Boa noite, irmão Fabiano. Boa noite, irmão Robson, Rogério Buzzi. Vamos fazer uma oração, irmão Fabiano. Acho que ora, irmão. Boa noite a todos os irmãos, irmão Robson, Rogério, os demais irmãos que nos acompanham na sala e também através da irmã Etelânia com seu trabalho fantástico aí, de divulgação aí no estado de Pernambuco, não é isso? Vamos orar então, irmãos? Vamos orar. Santo e poderoso nosso Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido é o seu nome, agora e eternamente. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós pedimos ao Senhor que através da sua misericórdia abra nossas mentes, nos conceda do seu Santo Espírito para crescermos no conhecimento. Que o Senhor abençoe a todas as pessoas que nos acompanham nesse estudo de hoje, a cada família representada, através de cada pessoa que busca o Senhor nesse momento. Santo e poderoso nosso Deus, nós pedimos ao Senhor vencer de modo especial com o irmão Rogério, para que o assunto fique o mais claro possível, que seja para o nosso crescimento. Nós, dessa maneira, agradecemos ao Senhor e pedimos que abençoe a nós todos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Rogério. Saudações em Cristo Jesus a todos os nossos amados irmãos e irmãs. Amém. De fato, nós só temos que louvar o nosso Deus pela forma como Ele tem conduzido as coisas, como Ele tem aberto portas. Hoje eu recebi a resposta e o link do programa que participamos recentemente, uma entrevista onde falamos sobre a marca da besta no programa Enigmas. Foi a nossa segunda entrevista. O primeiro falamos sobre os falsos pastores e a proliferação de igrejas.
E desta feita falamos, né, sobre a marca da besta. Hoje nós recebemos a resposta, a crise estava assim bastante animada, diz que novamente foi um recorde, né, de participações, 1.500.000 e poucos visualizações. Ela está assim bastante impressionada e, enfim, né, Deus seja louvado pelas portas que Ele está abrindo. Importante é que a mensagem vá, né? Não é o nosso trabalho convencer ninguém da verdade, nosso trabalho é simplesmente como mensageiros colocar a verdade à disposição das pessoas. Convencer é o trabalho do Espírito Santo. Nunca nos esqueçamos disso, amados de Deus. Nunca nos esqueçamos também que, por vezes, nós, que parecemos tão poucos, fazemos parte da maior igreja do universo. A verdadeira igreja do universo é aquela igreja em que se juntam anjos e todos aqueles mundos, aqueles habitantes dos mundos não caídos, aqueles que não caíram na transgressão dos mandamentos da lei de Deus, se unem, né, em louvor e adoração a esse Deus que tem se apresentado ao seu povo, formando novamente, né, a maior igreja que o universo conhece. Né? Então, embora poucos aqui na Terra, lembrem-se que nós fazemos de fato parte da maior igreja do universo, tá? Fiquem tranquilos, amados, vários têm pedido aí sobre o link. No final, o irmão Marcílio, por favor, me ajude a lembrar, irmão Marcílio, para a gente passar o link para os irmãos, e nós vamos estar colocando também no Facebook, na nossa página. Não esqueçam da nossa página do Facebook, amados irmãos, página A Verdade sobre o Fim, grupo fechado, página A Verdade sobre o Fim, programa de televisão também, porque tem vários posts que caem lá que a gente pode, né, promover. E agora, né, que Deus abençoe a todos que estão, né, nos ouvindo nesse momento, todos que estão aqui, todos que nos ouvirão no futuro, aqueles todos que ainda serão atingidos no futuro pela palavra de Deus, pela verdade presente, que é a grande diferença, e para aqueles que através da rádio comunitária Web Mulheres de Deus, né, como anunciou o irmão Marcílio, né, através da irmã Etelânia, que tem sido esse instrumento de Deus para poder abrir esse canal. Que Deus seja engrandecido e que todos vocês possam entender a importância do tema de hoje, porque nós temos sempre defendido uma realidade que hoje faz parte de todas as igrejas. Deus está resgatando a sua verdade através de povos, através de pessoas completamente livres, né, infelizmente, né, dos vinhos que as Babilônias modernas têm dado, a grande Babilônia, a Babilônia mãe, e também, obviamente, né, as filhas de Babilônia que hoje fazem parte. Eu gostaria de abrir com um texto que já é conhecido de muitos, mas certamente muitos não têm dado a devida importância a ele. Está no capítulo 17 do livro de João. Vamos ler os versículos 1 a 3, lembrando do nosso título, né? 3 são os que testificam. Esse é um dos textos mais usados para se tentar validar a Trindade. Lembrem-se sempre, Trindade é um dogma católico criado no Concílio de Constantinopla, criado no Concílio, de Nicéia, ratificado no Concílio de Constantinopla, e não tem nada que ver com a palavra de Deus, certo? É um dogma, repetimos, católico, romano, né? A própria Igreja Católica assume que esse é um dogma dela, não só um dogma, mas o principal dogma dela, e nós, como um povo livre, um povo que adora a Deus segundo a consciência, e principalmente em espírito e em verdade, obviamente, precisamos aprender a desafiar os enganos do inimigo para que não sejamos vítimas dele, né? João, então, capítulo 17, sempre, né, pedindo auxílio do irmão Fabiano, do irmão Marcílio, para que possam ir colocando o texto. Muito obrigado, meu amado irmão, né? Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Né? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E este é o texto central, né, daquilo que queremos apresentar nesta noite. E a vida eterna é esta: que te conheçam, e prestem bem atenção, a Bíblia deve ser estudada sempre com muita atenção. É muito melhor que você estude, nem que seja uma noite inteira, um só versículo, e tente compreender o que esse versículo te ensina, do que estudar 5 páginas e não entender o que está ali.
né? E a vida eterna é esta. Então vejam a importância do tema. Está nos dizendo claramente que a vida eterna é isto, que te conheçam a, ponto número 1, ti é um, só também é um, único também é um. Então, ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer ao Pai e conhecer ao Filho, não só no que eles são iguais, mas também naquilo que eles são diferentes, envolve a vida eterna. A vida eterna depende de conhecer a Deus como único verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo, a quem este Deus enviou à terra. Isto é, repito, a vida eterna, certo? E eu gostaria de convidar os irmãos agora para ir para o livro de 1 João, a partir do capítulo 4. Aqueles que têm Bíblia, por favor, sigam através da Bíblia. A Bíblia é incomparável no momento que você lê e acompanha. O Espírito de Deus vai gravando no teu coração também as palavras da vida. Este é o poder de Deus sendo operado, né? Então, vejam o que diz. Amados, capítulo 4, versículo 1 de 1 João. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai... olha que só no início aqui já tem uma coisa interessante. Amados, não creiais em todo espírito. Por quê? Porque sempre que uma pessoa fala movida pelo Espírito, ele é comparado também ao Espírito. É como se eu dissesse, este sujeito tem um espírito longânimo, esse sujeito tem um espírito animado, ele tem um longo ânimo. Esse sujeito tem um espírito benevolente. Eu não estou dizendo, né, pura e simplesmente que existe um espírito, né, além dele que o conduz. Estou dizendo que, né, o espírito que o impressiona a fazer essas coisas é, obviamente, o Espírito Santo. Mas veja que ele diz aqui, amados, não creiais a todo espírito. Então, não creiais em todos aqueles que se dizem espirituais. Não creia em todo pastor. Não creia em todos aqueles que falam sobre a religião. Mas provai se os espíritos são de Deus. Mesmo que um anjo apareça na tua frente hoje, e ele seja um anjo muito bonito, prove se ele vem de Deus. E só tem um jeito de provar. É pela palavra de Deus, tá? Então, provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, note que ele compara aqui o espírito com falso profeta, porque muitos falsos profetas, obviamente, um falso profeta, ele está sendo dirigido por um espírito caído, por um espírito demoníaco, pelo espírito de Satanás. E se ele é um profeta real, ele está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Por isso, compara-se ao espírito, né? Então, por quê? Porque o homem carnal é o homem carnal. O homem que nasce de novo é um homem espiritual. Porém, também há os homens espiritualistas, que são os homens que são conduzidos pelo espírito do inimigo, certo? Então, né, provai se os espíritos, de fato, vêm de Deus, né? E agora prestem muita atenção nisso. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Então, aqui já tem uma pequena questão que deve ser entendida, e não pensem que se Deus coloca isso, não há uma importância capital nisso. Isso tem uma importância capital na questão da vida eterna. Lembrem-se, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aqui ele vai usar o mesmo termo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, todo pastor, todo pregador, todo mensageiro que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Muita atenção nisso. Aparentemente você diria, não, mas isso aí todo pastor crê. Não. 99% dos pastores não têm ideia do que isso quer dizer. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já creu realmente, né, no passado, de forma contundente, que a mensagem vinda era de que Cristo realmente veio em carne. Porém, quero colocar uma questão aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana ensina
que Jesus não veio em carne. Só existe uma carne bíblica, é a carne do pecado. A Igreja Católica ensina o seguinte: Maria é o único ser isento de pecado. Esta é uma declaração ex cátedra. O que é isso? Essa é uma declaração válida como doutrina. Então, a Igreja Católica defende a ideia de que Maria é um ser isento de pecado. E Cristo assume a natureza de Maria, um ser isento de pecado. É como se disséssemos o seguinte: Cristo não veio em carne porque Maria não tinha pecado e Maria não tinha um corpo carnal. Maria era um ser isento de pecado, assim como Adão e Eva antes da queda. Ok? Então, para todos os efeitos, nós, os verdadeiros cristãos, que são pouquíssimos hoje, nós defendemos a ideia de que Jesus Cristo assumiu a natureza carnal, assumiu de fato a carne, e não só a carne, mas depois de 4.000 anos de pecado, como diz a Bíblia, que Jesus não assumiu a natureza dos anjos, mas a descendência de Abraão, e não apenas a descendência de Abraão, ou seja, um corpo de carne, um corpo de pecado, não misturar um corpo de um pecador, mas sim um corpo de pecado, ou seja, depois do ser humano estar sendo atacado e agredido e tendo recebido a herança do pecado por mais de 6.000 anos, Cristo assume uma natureza, certo? Um corpo de carne. E ele não só assume essa natureza, humana em todos os sentidos, como ele participa dela. Agora, repito, não misturar hereditariedade com tendência. Cristo herda as inflexões da carne, Cristo herda aquilo que o pecado fez no ser humano, porém ele não tinha tendência ao pecado e nunca pecou. É como se disséssemos assim, certo? É como se disséssemos assim: Cristo assumiu o corpo de um lobo, porém, ele sempre teve a mente de uma ovelha. Essa mente da ovelha era obediente ao seu pai, então esse lobo nunca pôde fazer as ações de um lobo. Por quê? Porque a mente da ovelha nunca permitiu que o lobo tivesse a supremacia. Ou seja, era como se você visse um lobo, mas um lobo que comia grama, um lobo que não lutava com os outros lobos, um lobo que não uivava para a lua. Era um lobo que em todos os aspectos que você visse, no que você via, aquilo que o teu olho podia ver, era um lobo. Mas aquilo que você olhava no comportamento, no caráter, em tudo, era uma ovelha. Cristo, você olhava e diz a Escritura, nele não havia parecer nem formosura. A beleza de Cristo estava no interior. Um caráter perfeito, um caráter puro, um caráter que era comandado 24 horas pelo Espírito de Deus. Então, isso é o que nós defendemos. Por isso diz o texto: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que a Igreja Católica defende que Jesus veio com a natureza antes da queda, a natureza humana antes da queda, Porque, obviamente, se a Igreja Católica defender que Jesus Cristo não veio com a natureza humana, ela teria que forçosamente admitir que Jesus recebeu de Maria essa natureza humana carnal, por assim dizer. Não carnal no sentido de pecador, mas da carne no sentido do que o pecado fez ao longo dos anos com essa carne. Então, o que estamos tentando colocar como exemplo, é exatamente isso. Cristo, ele herda uma natureza contaminada, ele herda uma natureza combalida pelo pecado, mas ele nunca permitiu que essa natureza carnal se manifestasse. Ele, por isso dizemos, Cristo, não confundir nunca, por isso muita atenção, uma palavrinha e a gente se perde.
Cristo, certo? Cristo tinha a natureza puramente divina. Jesus tem a natureza divina humana, um caráter divino, origem divina, porém, né, corpo completamente humano e um corpo combalido já. Ele sofria cansaço, ele sofria fome, ele sofria todas as inflexões que ao longo dos anos o ser humano, né, passou a ter. Né? Então, a igreja, obviamente, não pode, a igreja católica não pode defender que Jesus tenha recebido de Maria este corpo de carne ou esta herança de pecado, porque jogaria por terra a mariolatria, jogaria por terra a ideia de que Maria é um ser de fato isento de pecado. Nós sabemos que ela não é, porém, uma doutrina errada não pode seguir sozinha. Infelizmente, as igrejas, de um modo geral, e a igreja adventista hoje, na sua grande maioria, nos seus teólogos, nos seus pastores, né, nos seus PhDs, creem também naquilo que se chama a natureza pré-lapsariana de Cristo. Eles entendem que Cristo veio à Terra com a natureza, de fato, de Adão antes do pecado. Nós defendemos que ele veio com a natureza humana de Adão depois do pecado. Vamos seguir o versículo 3 agora, o versículo 3 de 1 João 4. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, por isso essa é uma doutrina católica do anticristo, né? Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que está no mundo. Né? Então, ele vai abrir agora um raciocínio, e eu quero que os irmãos pulem comigo para o versículo 15, onde ele vai reforçar essa ideia. 4, versículo 15. 1 João 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, junto com a ideia de que nós precisamos confessar que Jesus Cristo veio em carne, é preciso também uma outra confissão, que parece simples também. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Mas por que isso se torna, de certa forma, complexa? Porque o que se está dizendo aqui, irmãos, é que Deus está tentando mostrar aqui, e por isso é importante que a gente entenda cada uma das missões de Cristo e cada um dos títulos que ele tinha à medida que ele ia conquistando essas missões. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer um diria, mas eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Bom, mas a questão é, Cristo era o Filho de Deus. Jesus, quando vem à Terra, o tempo todo ele dizia de si mesmo, o Filho do Homem. Por que então o texto aqui apela a que nós devamos confessar que Jesus é o Filho de Deus? Porque os judeus não criam que Jesus era o Filho de Deus. Não criam que Jesus era o próprio Cristo prometido. Por isso, hoje, inclusive, nós precisamos entender em que aspecto isso é colocado. Imaginem os judeus olhando para um ser completamente humano. Eles olhavam para Jesus, inclusive, alguém que nasceu, que segundo eles era um bastardo, olhavam para alguém que não tinha parecer nem formosura, e aquele que estava ali que não tinha parecer nem formosura, era o Filho de Deus prometido, era o próprio Cristo que havia se feito carne. Por isso diz o texto, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que está querendo dizer o texto ali também né? Vimos a glória de Jesus como a glória de Cristo. Lembrem-se, nós vamos observar o tempo todo que Jesus se identificava como Filho do Homem. Por quê? Porque as pessoas olhavam para ele e ele se apresentava de fato como alguém que era, né, aquele que havia assumido a natureza humana. Porém, ele era o Filho de Deus. Só que só se poderia reconhecê-lo como Filho de Deus observando o caráter, observando a obediência, observando a sua origem, certo? E isso, irmãos, é uma coisa impressionante quando você estuda à luz do conhecer a Cristo. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos,
Deus não emprestou. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho para morrer pelo ser humano. Que único filho foi esse? Cristo. Ele deu Cristo. Ele deu um filho unicamente divino ao ser humano e recebeu de volta um filho divino humano. Ele recebeu de volta agora o seu filho, porém, este filho que ele recebe terá para sempre a forma de um ser humano. Glorificado é verdade, mas para sempre a forma de um ser humano. Irmãos, isto é sacrifício. Não é que ele deu o filho para cá, o filho agora vem, morre e volta como um ser unicamente divino. Não. Aquele que era o primogênito de Deus passa a ser para sempre o primogênito dos mortos, irmãos. Este sacrifício foi único. Imagine um Deus com bilhões e bilhões de seres ao seu comando. Um Deus maravilhoso com milhões e milhões de planetas criados por ele. E agora dá o único filho legítimo para se transformar num ser humano e para sempre ter agora um ser humano como seu filho legítimo. Irmãos, isso é algo impressionante se você para pensar o sacrifício que o céu fez. Não foi sem luta que esse sacrifício foi feito. O sacrifício na cruz do Calvário, irmãos, ele absolutamente não se compara ao sacrifício que Cristo fez ao deixar o céu e abandonar para sempre sua condição única de divino. Porque assume uma condição, como dissemos, de divino humano para toda a eternidade. Irmãos, nós estaremos ligados em laços de sangue. O planeta Terra, o ser humano, é o único, repito, único ser na face de todo o universo criado por Deus que estará ligado por toda a eternidade por laços de sangue com esse Deus. Por quê? Porque um sangue agora de parentesco humano adentrou os portais da Nova Jerusalém. Cristo Jesus. E isso é um sacrifício que não se pode medir. É um sacrifício para toda a eternidade. Não foi um sacrifício, irmãos, de 31 anos, como se imagina. Foi um sacrifício por toda a eternidade, irmãos. Certo? Vocês podem ter certeza de uma coisa, nós chegaremos um dia no céu pela graça de Deus e os anjos vão querer ouvir a história da nossa luta nessa terra. E os anjos se admirarão vendo o sacrifício que foi feito por Cristo Jesus para resgatar aquele que é o pó da terra. Irmãos, nós somos o pó da terra. Alguém um dia... sim, irmão Rogério, Cristo foi gerado em algum momento da eternidade. Jesus foi nascido de mulher. Cristo, sim, foi gerado. Por isso de Cristo é dito que ele é ele é desde a eternidade. Diferente do Pai, que é de eternidade. Somos a geração do povo de Deus que deve conhecer fundamentalmente as doutrinas que Deus quer resgatar para o seu povo. Bom, vamos avançar, irmãos, né? Capítulo 5 agora, que foi o capítulo que o irmão Marcino, inclusive, colocou uma questão aí, e acho que é muito interessante a gente estudar. 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, isso responde a sua pergunta, irmão Rogério, né? Todo que ama aquele que o gerou, né? Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Olha, por favor, muita atenção nisso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Pai, que gerou a Cristo, também ama a Jesus, que dele é nascido. Ok? Então, lembrem-se, Cristo é nascido de Deus. Perdão. Cristo foi gerado por Deus. Jesus nasceu de Maria. Certo? Gerado por Deus num sentido diferente agora. Por quê? Este gerado, irmãos, né? Lembrem-se sempre, o gerado tem um início.
Na nossa concepção humana, nós não temos nem como entrar neste tempo, certo? Uma vez que não havia tempo antes que Cristo estivesse com o Pai. Lembrem-se que a criação inicia com o primeiro dia, já com Cristo estando ali. Por isso os dias não podem computar desde a eternidade de Cristo Jesus quando é gerado, porque nós só podemos computar por dias, uma vez que os dias é que intensificam, né, nosso tempo de vida. Porém, aquele que era desde a eternidade, obviamente, participou da própria criação dos dias. E é por isso que nós temos tanta dificuldade entre desde e o de eternidade a eternidade. Mas, devagarinho, creio, Deus vai poder, né, nos explicar esse tipo de coisa, né? O irmão Robson Lira coloca um texto, Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, fato, tá? Carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, né? Cristo tinha que vencer aquilo que a Bíblia chama de a segunda morte, ou a separação eterna entre Deus e o homem, né? Cristo realmente vence, mas vence como um ser humano, sendo assim o nosso exemplo também. Vamos seguir. Capítulo 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Muito bem, irmão Rogério, é isso mesmo, por isso temos o façamos, certo? Esse façamos é o Pai dizendo a Cristo, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Note que esse façamos não entra o Espírito Santo, ele não disse para o Filho e para o Espírito Santo, não, ele disse exatamente, né, para o seu Filho, né? Versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos não são pesados. Agora veja esse aspecto, né? Versículo 4 do capítulo 5 de 1 João. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora nós vamos entrar no ponto mais importante do estudo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Veja o livro de 2 João 1,3, o que diz? 1,3. Preste atenção também. A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus, o Pai, da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Então, aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A Trindade, irmãos, ela destrói a personalidade do Pai e a personalidade do Filho. Todos que creem na Trindade defendem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porém, 1 João capítulo 4, versículo 15 é específico. Qualquer que confessar que Jesus é Deus, não. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Irmãos, ir além do que está escrito é um risco muito grande, muito grave. Tão grave, irmãos, que eu quero que os irmãos me acompanhem uma pequena questão de forma rápida, para que os irmãos vejam como é importante conhecer a Bíblia e conhecer bem. No capítulo 2 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, quero ler os versículos 2 até o 4. 2 até o 4 de Gênesis 3. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Prestem atenção nisso. Eva está questionando o inimigo e vai usar o está escrito, vai usar a Bíblia, entre aspas, agora. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que Deus tem dito ao seu povo. Ela não tinha a Bíblia impressa, mas ela vai citar o que disse Deus. E notem aí, então, o que vem. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja que Eva diz ali
que Deus disse, não comereis, nem nele tocareis. Certo? Bom, como pôde que Eva, citando a palavra de Deus, citando o está escrito, caiu, se Cristo, que veio muitos anos depois, cita o está escrito e não cai? O que houve ali? Porque, aparentemente, quando você cita o está escrito, você está escudado. Dificilmente o diabo te derruba. Como foi que o diabo conseguiu derrubar a Eva? O problema foi que Eva disse que Deus disse algo que não disse. Quando você diz que Deus disse algo e ele não disse, o inimigo vai se aproveitar da situação. E vejam, olhem o versículo 16, capítulo 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Note o que Deus disse. Deus disse, certo? Não comerás. Eva disse que Deus disse não comer nem tocar. Quando ela disse não tocar, o inimigo agora toma o fruto, põe na mão dela e agora vem o desafio. Você morreu? Deus não disse para você que se você tocasse você morreria? Vejam que você lendo agora, você vai ver que no versículo 6 diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Por quê? Ela já não estava olhando antes a árvore? Sim, só que agora ela vê o fruto na mão dela, pertinho dela. E agora o diabo usa as palavras dela contra ela mesma. Né? Você não disse que Deus disse que não podia tocar? Bom, você está tocando e não morreu. Você acha que vai fazer diferença você comer? Nenhuma. Deus mentiu para você. Então, irmãos, Eva acrescenta uma palavra. Nós também temos que ter o cuidado de não acrescentar. A palavra de Deus aqui, e em muitos outros textos bíblicos, né, diz que qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Em nenhum lugar nós vamos encontrar a Bíblia dizendo qualquer que confessar que Jesus é Deus, Deus está nele e ele em Deus. Esta questão deve ser entendida sempre à luz de como eu devo considerar a Cristo. Eu devo considerar ele sim como Emanuel, que é o Pai nele representado. Eu olho para Cristo e ele me diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então eu olho para Cristo e eu não vejo um Deus, eu vejo o Pai nele através do Espírito Santo. Isto não é, irmãos, unicismo e também não é trindade. Eu não creio que Jesus e o Pai são o mesmo ser, eu não creio que Cristo e o Pai são o mesmo ser, mas ao olhar para Cristo, eu vejo o Pai nele, como ele disse, né, para Tomé. Quem vê para Tomé, né, e para Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso que eu devo entender no Emanuel. Agora vejam, seguindo com o raciocínio, né? Vejam, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nota que ele repete isso em 1 João 5, no versículo 5. E agora vamos para o texto, né, que tem gerado tanta confusão. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Jesus, humano, Cristo, divino. Por isso, divino humano, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Irmãos, o texto está dizendo aqui que este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Então, como? No santuário, irmãos, cada cordeirinho que morria degolado, era retirado o sangue. Cada cordeiro que morria era um exemplo do Cristo, do Messias, que morreria um dia no lugar do ser humano. Cada sangue de cordeiro derramado testificava da promessa do cordeiro que um dia viria. Mas não apenas por sangue.
quando o sacerdote fazia o seu trabalho, havia uma bacia de água que era usada constantemente, que ele deveria lavar as mãos, mostrando que aquele que viria um dia era puro e limpo completamente. A água mostrava também o batismo que um dia ocorreria, pelo qual nasceriam de novo espiritualmente os filhos de Deus. Então, era tipificado já no santuário o nascimento, a vinda de um Messias. E isso era testificado pelo Espírito de Deus já. A pessoa chegava com o cordeirinho, o sacerdote agora dizia, você entende o que está acontecendo? Esse cordeiro representa o Messias que um dia irá morrer no teu lugar. Como assim? Sim, você pecou, não pecou? Sim, pequei. Então agora você vai colocar as mãos sobre a cabeça desse cordeiro, vai confessar o teu pecado, mostrando tipificadamente que você está transferindo os teus pecados para este cordeiro, representando a Cristo. Por isso, né, o sangue de bodes e ovelhas não pode redimir pecados, mas era uma simbologia aplicada, e o Espírito testificava de que aquilo era assim, e a pessoa agora compreendia isso, e imediatamente, né, entrava em ação todo o processo do perdão. Ele confessava os pecados, ele degolava o cordeiro, mostrando que pelo pecado dele foi quem esse cordeiro morreu, porque seria pelo pecado dele que Cristo morreria um dia. Ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. E finalmente a água representando não só a pureza que deveria haver naquele que viria, mas também pelo batismo ali representado, que um dia testificaria daquele que viria. E aí nós vamos para o versículo e diz, né, que o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Tudo aquilo que era colocado ali era a verdade, e as pessoas poderiam aprender, né, da profecia que era dada. Agora vejam o seguinte, o versículo 7 diz, porque 3 são os que testificam no céu. Vejam bem, 3 são os que testificam no céu. Imediatamente os desavisados dizem, está vendo? Olha aqui a trindade. Prestem atenção, irmãos. 3 são os que testificam no céu. O quê? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Bom, irmãos, em primeiro lugar, prestem atenção nisso. Peraí, se é a trindade aqui, então, em primeiro lugar, se eu estou falando do Pai, estou falando da Palavra, estou falando do Espírito Santo, e esses 3 são um, né? Lembrem-se que ele está testificando de Jesus Cristo. A palavra que eu não posso substituir por Jesus Cristo, por quê? Porque isso tudo está sendo testificado dele. Notem o versículo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não veio só por água, mas veio por água e por sangue. E o Espírito testifica, porque o Espírito é verdade, ou seja, o Espírito deu testemunho de que ele era o próprio Cristo. Agora veja, irmão Rogério, nos perdoe, mas nós já falamos sobre Mateus 28, 19 nos estudos anteriores, e hoje nós queremos nos focar especificamente nesse estudo, se o irmão nos permite, tá bem? Nós aqui também temos o entendimento de que o batismo em nome da Trindade está incorreto, ok? Então fique tranquilo quanto a isso, irmão Rogério, tá? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é Jesus Cristo. Então veja que o versículo todo está falando de quem testifica, prestem atenção, daqueles que testificam de que Jesus é o Cristo, ou que de Cristo é Jesus, ou que Jesus é o Filho de Deus. O tema aqui é testificar disso. E se eu realmente coloco aqui a palavra como o próprio Cristo, eu estou criando um problema sério, porque daí, no final das contas, eu tenho 4. Porque eu teria testifica, né? O que testifica é o Pai, a Palavra, o próprio Cristo e o Espírito Santo. Mas não é isso. Esses estão testificando daquilo que foi prometido. E prestem atenção para ver se não é assim. 3 são os que testificam no céu. Testificam do quê? Testificam de que Jesus era o Cristo prometido. É disso que está tratando o texto. Não está tratando de trindade aqui, não está tratando aqui de expor isso, está
testificando da realidade de que viria o Messias e que o Messias era o próprio Jesus que esteve na terra. É disso que se trata. Por isso ele diz, o Pai. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17, para ver se o Pai testificou de que aquele que estava ali era o prometido. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Veja o que diz, versículo 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Preste atenção no 17 agora. E eis que uma voz dos céus, voz de quem? Do Pai, uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então eu pergunto, Deus aqui está testificando ou não de que Jesus era o Cristo prometido e que era o Filho dele? Sim, note que o capítulo 4 de 1 João, versículo 15, diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Pai está dizendo ali, este é o meu Filho amado, ou seja, Jesus é o meu Filho amado e ele é o Cristo prometido. Por quê? Porque havia essa promessa. Então, número 1, 3 são os que testificam no céu. Em primeiro lugar, o Pai. O Pai testificou ali disso, né? Deu testemunho disso. Segundo, a palavra. Como foi que a palavra testificou disso? Veja, Cristo não poderia testificar de si mesmo. Porque 3 são os que testificam, mas aqui é a palavra mesmo testificando de Cristo, irmãos. E a palavra não faz parte da Trindade, irmãos. Então vejam, como foi que a palavra testificou disso? Vamos para o livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel, lembrem-se, aqui era o batismo de Jesus. Água, né? E depois vamos ver como foi. A água que testificava, o sangue que testificava, o Pai que testificava, o Espírito que testificava e também a palavra testificando. Então vamos para o livro de Daniel, capítulo 9. Daniel 9, versículo 25. Vamos ver o que encontramos aí, né? A palavra testificando. O que diz Daniel 9, 25? Né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, ou dizem algumas versões, até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. Partindo do princípio das 7 semanas e 62 semanas, bate certinho o tempo em que Cristo é batizado. Exatamente no ano 27, cumprindo esse período que a palavra indicava, ou seja, a palavra dando testemunho de que aquele que estava sendo batizado ali era o Messias prometido, tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Isaías. Então, a palavra já estava testificando de que aquele era. Então, veja, nós temos o Pai testificando, nós temos a palavra, e agora vamos ter o Espírito testificando. Capítulo 1, versículo 32 do livro de João. Capítulo 1, versículo 32 do livro de João que acabamos de ler. Veja, prestem atenção na palavra aqui, irmãos. O texto aqui diz, né, Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito que testifica. No versículo 7, novamente, porque 3 são os que testificam. Essa é a palavra-chave para nós. Agora vejam o versículo, no capítulo 1 de João, 32 ao 34 de novo. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Ou seja, o Espírito testifica agora em forma de uma pomba para que todos pudessem ver, dando testemunho de que estava ali o verdadeiro Filho de Deus prometido. Diz o versículo 33, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, testificando de novo, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E note que ele força mais uma vez para que a gente não tenha erro. E eu vi
e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Irmãos, as declarações na Bíblia são precisas. O tempo todo, este é o Filho de Deus. Quando se pergunta para Pedro, Pedro, e tu o que dizes, Pedro? Tu és o Filho do Deus vivo. E ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te declarou a carne, mas o Espírito de Deus. Qual foi a declaração? Tu és o Filho de Deus. É isso que Deus quer que nós creiamos. Ir além do que está escrito, começa o problema, certo? A questão é aceitar o que está escrito da forma como está escrito. Quando nós usamos a lógica, quando usamos o raciocínio e quando usamos as nossas conclusões, começa o problema. Eva, repetimos, agregou uma palavrinha, tentando melhorar o que Deus disse e criou todo um problema que até hoje Deus está resolvendo através de uma luta intensa. Por quê? Porque disse o que Deus não disse. Deus não disse em nenhum momento, Jesus é Deus. Cristo é Deus. Existem textos que as conclusões levam a isso. Mas por quê? Porque não se estuda com cuidado a palavra de Deus. Estudando com cuidado a palavra de Deus. E acima de tudo, ficando apenas com o que está escrito, nós não erramos. Aí nós entendemos, né, o que Deus está tentando comunicar ao seu povo. E isso não é rebaixar o Filho de Deus, isso é colocar cada um na sua posição e na sua missão. Isto é entender o que Deus quer que o seu povo entenda. Então, nós temos a testificação ali deles. E o versículo 8, que é com o qual encerramos. Versículo 8. 3 são os que testificam na terra. Lembrem-se, irmãos. Primeiro, o testemunho foi dado dos que estão no céu. O Pai, a palavra, lembrem-se que a palavra tem origem divina, não tem origem humana, foi escrita pelo ser humano, mas a origem da palavra é celestial, por isso ela veio do céu. A palavra vem do céu, irmãos, não vem da terra. E, finalmente, né, o Espírito, que, obviamente, vem do céu também, da parte do Pai. Então, né, Então, nós temos aqui, até aqui, o que testificou no céu. Porque se nós formos usar isso como trindade, irmãos, então nós temos uma outra trindade na terra também? Não. Vamos ver o que está dizendo o texto. Versículo 8. 3 são os que testificam na terra. Novamente, o Espírito, e agora sim, né? O Espírito, vamos para primeiro, veja, vamos primeiro ver o que João disse. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba. João estava testificando na terra, movido pelo Espírito de Deus. Por isso aqui, ele está sendo apresentado como na terra. Ou seja, o Espírito, né, trabalha no nosso espírito, convencendo-nos de que nós somos filhos de Deus, né? Por isso Paulo, por vezes também diz, né, o Espírito disse. Né? Nós vamos encontrar isso por quê? É quando Cristo está falando pelo seu Espírito à igreja, porém através de um mensageiro. Aí o termo vai ser o Espírito disse à igreja, porque o Espírito de Deus está usando alguém, amando do próprio Pai, amando do próprio Filho. Por isso diz, né, quando nós dizemos, né, é pelo Espírito de Cristo que clamamos, Abba, Pai. Se o Espírito de Cristo está atuando no teu coração, as tuas expressões de fé serão dirigidas ao poderoso Yahvé, ou ao poderoso Pai, ou ao Eterno. Quando o Espírito do Pai estiver trabalhando no teu coração, as tuas expressões de fé serão levadas a Cristo, o teu Salvador. Ou seja, o Espírito não fala de si mesmo. O Espírito que atua do Pai no ser humano não fala do próprio Pai, fala do Filho. O Espírito do Filho atuando no coração humano não leva para o Filho, leva para o Pai. Isto é que quer dizer o Espírito não falar de si mesmo. E aí as pessoas interpretam-na como sendo o Espírito falando. Bom, se é o Espírito falando como uma pessoa independente, então nós temos que ter pelo menos 2 Espíritos.
porque nós temos que ter o Espírito Santo do Pai e o Espírito Santo do Filho, que a Bíblia fala claramente do Espírito de Deus e do Espírito do Filho. Então nós já temos um problema, porque já não seria nenhuma trindade, já seria, talvez, teríamos que inventar um nome aí como quadrindade ou alguma coisa parecida. E não estamos falando aqui para desmerecer os trinitarianos. Estamos apenas tentando fazê-los ver que mistério de fato é essa trindade, que não se pode entendê-la biblicamente de maneira nenhuma. Certo? Então, o irmão Valder está dizendo, pastor, mas a Bíblia fala por parábolas, metáforas, devemos estudá-la, tentando interpretá-la. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia não foi feita para ser interpretada. A Bíblia foi feita para ser aceita. A menos que tenhamos uma parábola ou a menos que tenhamos um simbolismo claramente colocado ou uma profecia. Por exemplo, João vê uma prostituta sobre o mar. É óbvio que é uma simbologia. Você não vai ver uma prostituta sobre o mar. Agora, quando a Bíblia fala e não usa parábola, e não usa uma simbologia, que é clara de identificar a simbologia, quando Deus diz, por exemplo, é Ele que faz dos seus ministros labareda de fogo. Isso é uma simbologia. Você não olha para um ministro, para um pastor e vê uma labareda de fogo. Ele está mostrando que aquele homem usado por ele tem poder. O poder como o fogo que desce do céu, como foi os discípulos que receberam o Espírito de Deus em línguas de fogo. Fora isso, amados irmãos, isso é um engano letal que o inimigo tem tentado colocar no nosso coração, que nós devemos interpretar. Existem hoje mais de 5.000 igrejas só no Brasil, 45.000 igrejas no mundo, porque tentam interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para interpretar, repetimos, é para aceitar, irmãos. É ler e aceitar o que está escrito. Então, irmãos, 3 são os que testificam na terra. O Espírito, esse Espírito, porque ele trabalha no céu, mas trabalha no coração dos homens também, né, através dos homens. Por isso temos João Batista, temos 1 João, capítulo 1, versículo 1, que eu gostaria de ler aos irmãos, João 1:1, que diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso é o testemunho pelo Espírito. Nós hoje apresentamos Cristo pelo quê? Porque vimos com os nossos olhos. Como vimos? Com os nossos olhos da fé, nós vimos pela Bíblia, nós tocamos a palavra da vida. Para nós tocar na Bíblia, ler a Bíblia, é como ver o próprio Cristo, uma vez que ele próprio disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, a nossa geração tem o privilégio de crer sem ter podido ver. Existem hinos que dizem que gostaria de ter visto a Cristo. Irmãos, nós temos Cristo mais do que qualquer outro, porque enquanto eles tinham tempos em que podiam ter Cristo com eles, nós podemos ter Cristo a todo momento conosco. A palavra de Deus que temos hoje nas nossas mãos, ela está aberta de uma forma como nunca esteve. Deus hoje está abrindo a Bíblia de uma forma maravilhosa para o seu povo, como nunca em toda a história da terra. Por quê? Deus sabe que o inimigo tem operado com poder e ele está operando com poder no seu povo neste momento para fazer frente ao inimigo. Então, diz, 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Vamos ver a água e o sangue na terra testificando de que aquele que morreu na cruz do Calvário era de fato o Messias prometido. João, capítulo 19, leio aos irmãos os versículos 34 e 35. Vejam que fantástico, irmãos. Testificando na terra agora. E vejam se isso tem alguma coisa a ver com trindade. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Para quê? Para quê? E aquele que o viu testificou, notem aqui, 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num quê? Concordam que Cristo, que Jesus Cristo era o Messias prometido. Concordam em Cristo Jesus, todos para testificar desta realidade. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais.
porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, a palavra que já havia prometido, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Então, irmãos, né, a realidade é esta. Aquele que estava ali, né, era um homem que, pelo Espírito de Deus agora, é movido a confessar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aquele centurião, quando vê sair água e sangue separados, ele confessa aquilo que o Espírito lhe convence agora, que ele não tinha como negar, certo? Um homem acostumado a ver gente morrendo, acostumado a ver sangue, agora vê de alguém que brota sangue e água de formas separadas para testificar da promessa de que o Espírito, a água e o sangue demonstrariam a todos que aquele que morria naquela cruz não era um homem comum, era o Filho de Deus prometido. Cumpria-se ali a promessa de um Deus que havia dito que seria testificado desta forma. E, repito, irmãos, isto nada tem que ver com a Trindade, a menos que a gente tire o texto do contexto e fique simplesmente, né, na superficialidade do texto, mas aí nós seremos enganados por pastores que não estudam como deveria e somos levados ao sabor de todo o vento de doutrina. Amados, Deus e o Espírito de Deus, os anjos de Deus, são testemunhas do que se testifica aqui. E quero encerrar deixando isso para todos nós. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, se você consegue confessar pura e simplesmente duas coisas: confessar que Jesus Cristo veio em carne, isto é de Deus. Confessar que Jesus é o Filho de Deus. Nada além disso, quando dizemos não avançar, né, além daquilo que não está escrito, simplesmente nós estaremos aprendendo. Agora, o irmão Valder faz uma pergunta que eu creio que vale a pena a gente tentar responder agora. Pastor, essa trindade é complexa. Pergunto: para quem devemos orar? Para o Pai, para Cristo ou para o Espírito Santo? Essa resposta é simples demais. Muito bem, irmão Fabiano. Muito fácil, né? É só seguir o nosso exemplo. Nosso exemplo é Cristo. E ele nos ensinou a orar: Pai nosso que está no céu. Jesus amplia essa oração e disse: nada pedistes em meu nome, peçam em meu nome. Então nós temos que orar ao Pai em nome de Jesus. E devemos orar não pelo Espírito Santo. O Espírito Santo operando no nosso coração nos levará a orar corretamente. Nos levará a orar ao Pai em nome de Jesus. É assim que é a verdadeira oração. Irmão Marcílio, né? Agora fica a critério do irmão e nós estamos aqui à disposição dos amados e amadas de Deus. Oi, irmão Rogério. Vamos ver se tem mais uma colocação e nós podemos respondê-las aí. Os irmãos, por favor, coloquem no chat e nós responderemos. Queria fazer um comentário aqui, Rogério, a respeito do... O irmão Rogério Alves, num determinado momento, fez uma colocação que eu achei interessante, que é a seguinte: temos um problema sério com conversões da Bíblia. Roma bagunçou o coreto. Eles não iriam perder a oportunidade de tentar nos enganar, mesmo porque está escrito e Jesus nos alertou sobre isso. Vede que ninguém engane. Eles tentariam enganar até mesmo os escolhidos. Então, se a pessoa não tem o sonido correto da trombeta, com certeza elas vão se enganar. Eu dou glória a Deus por ter encontrado o irmão Rogério, o Ministério Quatro Anjos, enfim, que Deus tinha planejado isso para mim e para todos nós que estamos hoje nessa sala ouvindo esse estudo.
porque a questão que eu tenho é que quando as pessoas não têm o entendimento correto sobre determinado assunto, para não ficar muito difícil, que é estudar, ou então crer somente que a Trindade é um engano, as pessoas se dão por vencidas e aceitam sem sabedoria as direções que estão impostas aí no mundo que a gente está vendo aí, principalmente nas igrejas, né? Com o desenvolvimento dessa maldita trindade aí, né? E aproveitando a oportunidade, eu vi uma cena ontem, do presidente dos Estados Unidos recebendo o suposto Papa. Eu tenho uma clara noção de que o Papa é realmente o representante desse poder que rege o mundo hoje. Porque como é que pode um chefe de nação abaixar a cabeça em reverência a um homem dele? Ele esconde ele transpassa muito mistério, né, por trás dele. E os noticiários hoje sobre esse encontro, de que eles tiveram um encontro reservado na Casa Branca, lá naquela área reservada lá no Palácio Oval, naquela sala oval lá da Casa Branca. Eles tiveram um encontro em secreto, tratando de que assuntos, né? Bom. Irmão Marcílio, se me permite, meu irmão, vejam que interessante, né? Jesus disse claramente, né? Tudo que eu fiz à luz do dia, né? Se não há nada a esconder, por que essas reuniões são feitas de forma de portas fechadas, né? Cristo deixou claro que as questões dele, né, eram sempre apresentadas à luz do dia. Ele nunca escondeu nada, ele fez tudo, né, abertamente. O inimigo é quem trabalha às escondidas, né? Para aqueles que quiserem, na página do Face nossa está algo que eu tenho certeza que os irmãos vão gostar e vai ajudar muito aos irmãos, né, nos seus estudos. Tem ali uma carta que o presidente Truman escreveu para o Papa, então Papa Pio XII, senhor Eugênio Pacelli. Vejam a carta que ele escreve no ano 1952, tendo em mente que pouco tempo depois Reagan assume a presidência dos Estados Unidos e pela primeira vez na vida o Papa adentra o território americano. Mas leiam a carta que Truman escreve para o Papa, irmãos. E nós colocamos ali no canal do Face exatamente assim, né? Se Barack Obama ouvisse, né, o que seria se Barack Obama ouvisse o conselho de um presidente que foi protestante, que conhecia a Bíblia e o Papa profundamente, né? Então, leiam aí, eu creio que os irmãos vão gostar do que vão ler lá. Ok. Eu não recebi a carta, viu, Rogério? Eu recebi a imagem só. Perdão, irmão Marcílio, eu já vou... irmão, eu estou botando aqui no seu Skype, irmão Marcílio, esse link que está aí, irmão Marcílio, eu não consigo transmitir para os irmãos, o irmão consegue. Esse link que está aí é da entrevista do programa Enigmas, ok? Ok, eu ia comentar isso. E eu vou colocar, e eu estou colocando agora por mão a carta do Truman, tá? Mas os irmãos podem ver no Face. Irmãos, ajudem-nos, né? Curtindo, compartilhando, né, esse material. Lembrem-se sempre, essa página do Face aí, né? A página Verdade sobre o Fim é uma página nossa, é uma página para nós fomentarmos, ajudarmos e compartilharmos com aqueles que não têm esse tipo de luz, né? Tá bom? Deixa eu achar aqui, irmão Marcílio. Pois não, meu irmão? As pessoas também têm que tomar cuidado para não generalizar e colocar assim que, por exemplo, que Jesus, ele é a carne de Adão, porque se você for parar para pensar também, irmão Rogério, não sabendo colocar os textos, né, a pessoa,
Adão, antes de pecar, ele não precisava de salvação. Você concorda comigo? Então a gente Claro. precisa tomar muito cuidado com isso, para não misturar o Adão antes, né, do pecado e Adão pós-pecado, fazendo de que Jesus seria essa mesma carne até pecaminosa. Por isso enfatizamos a questão. Ele herdou a natureza caída. Ele não, em nenhum momento, teve a tendência para o pecado. É essa a diferença, né? Ele herdou a carne como qualquer ser humano herdaria tendo vindo ao mundo, né? A questão é exatamente, né, o comportamento e o caráter dele que fizeram a diferença, né? Ok. Bom, o link está na página. Já está no chat aí. Marcelo, Vamos. põe lá no Skype para mim, por favor, amado. Coloco, Robson. Irmão, Rogério, eu queria aproveitar rapidamente. Nós contamos aqui, eu contei um sonho aqui, né? Eu posso compartilhar, eu fiz uma imagem do sonho, posso compartilhar ele, irmão Rogério? Imagina, meu irmão, fique à vontade. Para os irmãos que estão sabendo do assunto aí, só para os irmãos terem uma ideia do que mais ou menos eu vi. Tá dando para ver aí? E agradecer, antes de mais nada, a retransmissão do Hangout na rádio da querida irmã Etelaine. Etelânia de Cássia. Obrigado aí, irmã. Eu sonho, irmão. Mais ou menos isso que eu enxerguei aí no meu sonho. Deixa eu tirar aí. Fabiano, obrigado por ter editado o Hangout passado, viu, irmão? Eu tive bastante dificuldade em fazer isso, viu? O irmão conseguiu aí, muito obrigado. Vamos encerrar? Amém. O irmão ora, o Robson, pode fazer uma oração para nós, irmão? Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos nessa noite pelas profundezas da Tua palavra, por Senhor ter usado e capacitado o Teu servo para nos direcionar esta palavra tão profunda, Senhor, um assunto tão complicado que é a Trindade, onde mais de 99% dos cristãos, infelizmente, acreditam nesse dogma da Babilônia. E o Senhor, pela Tua misericórdia, separou pessoas aqui que Te servem verdadeiramente, que creem no único Deus e Pai de todos, e em Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós Te agradecemos, louvamos a Deus pela vida de todos os amados aqui que compareceram e participaram juntamente conosco desse maravilhoso estudo. Que o Senhor possa preparar para que mais pessoas possam conhecer a verdade presente, Senhor, através da divulgação deste estudo pela internet, através dos DVDs também do Verdade sobre o Tempo do Fim, que a Tua obra, Senhor, possa ser realizada para que olhos possam ser abertos, Senhor, antes que venha o abominável da desolação. Nós te agradecemos e te glorificamos agora e sempre, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, bem, eu não pude falar, mas valeu. A irmã poderia ter gerado, emitido o link para fazer pelo teu e-mail, Etelânia, o link, viu, irmã? Procura lá que eu acho que está lá. A Elaine, Rogério, ela colocou uma questão aqui, o irmão... Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando.
questionamento da irmã. Irmão Rogério. Oi. A Elaine diz o seguinte: Rogério, comente isso, por favor. Me ensinaram que o pecado é transmitido pelo homem e por esta razão é que Jesus teria nascido sem pecado? Tá certo. É esse aspecto que o irmão acaba de colocar aí, o irmão Robson colocou Robson, né? Exatamente. Tem que cuidar. Mas, veja, de fato, Cristo, veja, nós, quando nascemos, herdamos o mal. Por favor, vamos separar assim, então, para não ter dúvida, tá? Nós herdamos o mal, não herdamos o pecado. Ou seja, imagine que você nasceu e não gosta de comer, um exemplo, batata doce. Isso foi um mal, Alguém no passado ou comeu muita batata doce, ou fez mal para ele, enfim. E você, essa memória genética ficou guardada, e isso é mal, porque obviamente Deus não fez nenhum tipo de alimento para fazer mal para ninguém. O outro não pode comer tomate, o outro não pode comer pimentão verde que dá dor de cabeça, o outro come feijão, tem azia. Tudo isso é o mal, isso é o que se herdou. Nós herdamos esse mal, porém não herdamos pecado de ninguém. Nós não herdamos pecado, nós nascemos pecadores, mas não herdamos literalmente o pecado, ok? Cristo vem ao mundo, certo? E ele não vem como pecador, como nenhum de nós vem como pecador. Nós passamos a ser de fato pecadores quando pecamos. Se você, por exemplo, desde que nasceu, não tivesse cometido nenhum pecado, você não era pecador. Você passa a ser pecador de fato no momento que você peca. Você herdou o mal. Cristo herdou o mal, ou seja, ele poderia ter vindo com uma natureza, né, um corpo angelical, um corpo como o de Adão antes do pecado. Adão não sentia frio, Adão não tinha fome, Adão não tinha nada desse problema. A própria fome ali, Adão não tinha fome quando comeu a fruta. Não como nós, ou seja, né, que nós não estou esfomeado, não. Comia-se naturalmente, ele tinha um domínio absoluto, domínio próprio, seja o tempo de comer, seja o tempo de fazer. E o próprio suor, por exemplo, que foi uma maldição depois do pecado, ela ocorre exatamente assim. Então, veja, ele não precisava suar para trabalhar, nada disso, né? Ele não tinha frio, como falamos, só que daí o que acontece? O pecado faz com que tudo isso venha, e a mulher que não tinha dor no parto, passa a ter dor no parto. Então, isso é o mal. Cristo, repetimos, ele herda a natureza, mas ele não tinha a tendência ao pecado. Ele nunca pecou e nem pensou em pecar. Essa é a diferença básica. Por isso Jesus é o nosso exemplo também, porque embora podendo ter pecado, ele nunca pecou. Amém. Amém. Irmãos, boa noite a todos, fiquem todos com Deus, eu agradeço a presença de todos e voltaremos no sábado às 16 horas, fiquem todos com Deus, a paz de Cristo, ósculo santo aos irmãos, boa noite a todos.